Vou aproveitar para testar se eu estou ao vivo ou não, para mandar o aviãozinho aqui para o máximo de pessoas possível, porque eu quero todo mundo participando dessa live, viu? Sabe por quê, garotinhas? É um assunto muito interessante, que é muito... tá cheio de preconceito, né? Tá cheio de uma cultura errada que a gente tem sobre o assunto. Então eu espero que vocês participem, que vocês enviem as suas dúvidas, que vocês não percam, porque vai ser muito boa essa live. Peraí que eu tô mandando pra muita gente aqui. Todo mundo clicando no aviãozinho aí e encaminhando pros amigos para eles participarem, porque vocês vão gostar, tá? Pode ter certeza que vocês vão gostar. Já mandei pra um montão de gente aqui. Ei, pessoal! Não sei o que tava aparecendo aí que eu tava mandando. Pronto! Boa noite, pessoal. Aqui todo mundo clicando no aviãozinho aí para chamar o máximo de gente possível aqui pra live. Fala, Ei, Carlinha! tudo bem? E aí, tudo ótimo? E você? Boa noite, tudo bem também, graças a Boa Deus. noite. Que prazer enorme estar aqui com você, com todos vocês, seus convidados, o pessoal do seu Insta, do meu, e Ai, que quem prazer. queira aprender um pouquinho hoje sobre medicina com canabinoides, que é um Isso, outro termo possível de se usar. com certeza. Gente, eu vou pedir para o Dr. Romeu se apresentar para vocês primeiro, para vocês conhecerem um pouquinho dele. Pode falar, Romeu, o Insta é todo seu. Muito bem, obrigado, Carlinha. Bom, eu sou Romeu Fadu, eu sou médico, sou cirurgião plástico, aqui no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, como a Carla já me apresentou. É um prazer estar aqui com vocês. E, além disso, eu me enveredei desde 2014 pelo estudo de medicina com canabinoides e tenho tratado pacientes com isso. Tenho um grupo de amigos médicos super competentes que ajudam nesse desenvolvimento de pesquisas e também de protocolos, assim como de tratamentos já eficientes. Então, esse sou eu. Ai, que bom. Romeu, doutor Romeu, quando que começou o interesse pelo cannabis? Muito bem. Então, foi para uso familiar. Em 2014, a minha mãe precisou fazer uma cirurgia de joelho, ela já um pouquinho mais obesa e mais idosa, então ela precisou trocar todo o joelho. É uma cirurgia muito comum para quem tem artrose no joelho, então você acaba tendo que fazer uma cirurgia de substituição praticamente total por prótese de joelho. E essa cirurgia, minha mãe acabou ficando internada um bom tempo. E as medicações analgésicas, na época, eram à base de opioides, portanto, derivados do ópio. Esses medicamentos opioides, que hoje acabou sendo uma febre contrária nos Estados Unidos, na época gerou para minha mãe uma coisa que foi a distensão abdominal, minha mãe não conseguia ir no banheiro, tinha que ficar dependente do opioide para poder sair da cama, fazer fisioterapia. E aí eu conheci uma médica que já fazia, era um pouco alternativa, mas ela já fazia uso na época, estava começando o uso na época, né? Ainda não legalizado, mas estava começando o uso. E aí a gente conseguiu substituir. E aí eu procurei estudar um pouco mais isso, e desde então eu venho estudando, me aperfeiçoando nessa área. E aí, doutor Meu, a gente fez umas perguntinhas lá pro pessoal que estava no meu Insta, né? Abriu a janelinha de perguntas. E aí, Tá. muitas perguntas tinham a ver com essa questão do uso recreativo e o uso medicinal. Puxa, isso é muito bom. Essa pergunta é muito boa, Carla, porque a maior parte das pessoas, assim, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, cannabis é diferente de maconha. Então, não tem nada a ver. É a mesma coisa. Cannabis é o nome científico de uma planta, tá? Que existem de um gênero que existem diferentes espécies. Cannabis sativa, a cannabis índica. Nós temos hoje tantas subespécies que a gente já nem mais tem classificação, cara. Então, para vocês entenderem uma coisa importante, qual que é a diferença da recreação do uso medicinal? A recreação, ela utiliza a cannabis que contém THC, que é o tetrahidrocannabidiol. Essa molécula
que é um componente de algumas plantas da cannabis, de algumas plantas apenas, ela tem o poder de gerar efeitos psicotrópicos, tá ok? Aham. Então, a maior parte do globo terrestre que utiliza cannabis não medicinal, que é recreacional, precisa ter o THC, tá ok? Que é a São... falam, né? Oi? Que é a viagem que falam, né? A Que tá viagem. viajando. A maior parte dessas pessoas, ela utiliza essa cannabis com THC por meio fumado. Nós Aham. não defendemos isso, por uma série de problemas pulmonares, etc. A outra parte dessas pessoas utiliza através de balas, comidas, chocolate e até óleos. Tá? Mas é a mesma planta, Carla. Se você olhar uma planta com THC de uma que não tem THC, são exatamente iguais fisicamente. O que diferencia uma da outra? É a análise bioquímica. Você precisa ter um laboratório que faça análise do óleo que aquela flor da planta, a hora que você espreme a flor da planta, sai o óleo. Aquele óleo, se tiver THC acima de 0,2%, é considerado... aliás, para ser considerado psicotrópico, efeito psicotrópico, precisa ter acima de 1%. Mas para que se chame hemp, que é o então cânhamo, ou então cannabis sem THC, no Brasil a lei é que tenha que ter abaixo de 0,2% de THC. Portanto, praticamente sem nenhum efeito psicotrópico. Deu para entender bem a diferença, né? Então, a hora que você pega a planta, espreme e sai o óleo, se tiver THC, vai dar efeito psicotrópico e vai dar o efeito do barato. Se não É, tiver THC, ela é a hemp, ou cânhamo, também chamado de cânhamo. Tá bom? E esse é o efeito. Ela é a planta mais usada para efeito medicinal. aqui ba- E aqui no Brasil, assim, uma outra questão também que me fizeram bastante perguntas, é permitido aqui no Brasil? Muita gente me perguntou, porque Muito ainda boa. Bom, é permitido. primeiro, o hemp e a planta de cannabis com THC são permitidas para importação. A produção, existe alguma legislação que a gente vai chegar lá. Então, em 2015, existiu uma definição uma RDC da Anvisa que permitia, em 2015, que permitia que pessoas físicas importassem em nome delas, em caráter excepcional, Uhum. a cannabis hemp, sem THC, então. Tá? Qual foi a regra? Desculpa. Qual foi a regra disso? Ixi, espera um pouquinho só que eu acabei de fazer fechei meu computador e ia fechar aqui. Então, qual foi a regra? Em 2015, a gente teve esse desenvolvimento da RDC. Em 2017, a importação ficou legalizada e a cannabis medicinal, assim, quais eram as regras de 2015? Não pode Aham. ter inferior, o THC tem que ser inferior ao CBD. Portanto, eu permitia importar óleos que tivessem THC, portanto, efeito psicotrópico, desde que a concentração do THC fosse menor que a de CBD, que é o cannabidiol, que são os canabinoides, os maiores componentes que não dão efeito psicotrópico. Aham. Então, e a outra regra, não podia ser sintético, tinha que ser natural. É que nem espremer óleo de azeitona. A gente Entendi. espreme azeitona, sai o óleo extra virgem. E é Uhum. exatamente isso que a gente queria. Espremer o óleo, as flores da cannabis, sair o óleo, e aí esse óleo, que era então um produto fitoterápico, podia vir para cá. E eles precisavam ser importados, portanto, eles não podiam ser produzidos no Brasil. Isso foi em 2015. 2017, o que aconteceu em 2017? A cannabis entrou para denominação de planta medicinal. A Entendi. cannabis, tanto o cânhamo, que não tem THC, ou tem até 0,2% de THC, quanto a cannabis sativa, L, né, ela foi considerada uma planta medicinal. Mas continuava a regra de importação. Isso atendeu muitas famílias, Carla, das crianças que tinham epilepsia. Acho que Aham. você tem até um documentário super legal, né? Falando das crianças e as mães, como brigaram, essas associações brigaram bastante para conseguir isso.
Aí, em 2019, a gente conseguiu outra coisa importante, que foi trazer a plantação possível. É possível plantar, desde que seja vinculada a uma associação e que isso seja regulado por uma autoridade sanitária, tá? Mas não é regra. Tá. Por exemplo, se eu tenho uma patologia que já é comprovado o tratamento dela com canabidiol, eu posso, caso eu tenha, não sei, Parkinson, Alzheimer, depois a gente vai falar dessas doenças que são neurodegenerativas. Tá. E aí eu posso ter a minha planta dentro da minha casa? Não, Isso? não pode. Não pode. Quem pode são as associações de pacientes que são registradas junto à Anvisa. Essas associações precisam ser grupos de pessoas que comprovadamente têm parentes que possuem necessidade do uso canabidiol, e aí sim você tem. Mas tem uma regra, tem um monte de regrinhas que precisam ser seguidas. Tem que ter uma sequência de coisas a serem seguidas, e a concessão precisa ser feita pela Anvisa. Entendeu? A autorização tem que ser tem que vir, a autorização sanitária tem que vir de um órgão regulamentador, que é a Anvisa. Tá? E hoje você tem pouquíssimas, talvez 2 ou 3 associações que conseguiram plantar no Brasil. Porque, cara, é muito difícil. Você tem o óleo, você tem a plantação, você produz o óleo. Quem é o laboratório que vai comprovar a qualidade do óleo e todo o componente que tem dentro dele? Os laboratórios americanos, que é onde tem os melhores óleos, né? Você tem laboratórios de 5, 10, 15 milhões de dólares para comprovar apenas os componentes internos desses óleos. Então é muito melhor você trazer um óleo que já está muito bem estudado, de alta qualidade, importar a um preço que chega muito próximo do preço das associações aqui. Aliás, no final vou dar um presente para todas as pessoas que estão acompanhando aqui. Ai, que bacana! E olha só, você fala muito desses óleos. Como que é essa forma de apresentação, né? Como que a pessoa faz? Boa. Como que ela usa? Isso. Hoje o que é permitido no Brasil? Hoje só é permitido no Brasil uso oral. Não é permitido nada fumado, nada passado na pele e nada de uso nasal. Esse vai ser o futuro. Mas, por enquanto, só uso oral ou sublingual, que é o que a gente costuma usar mais. Uso sublingual para não ter que passar pelo fígado e não passa pelo componente da veia porta. Então, a absorção é muito mais rápida e não depende da metabolização hepática, tá? E isso daí, doutor Meu, ela causa dependência? Que foi uma das questões que me perguntaram, assim, porque todo mundo sabe que isso dependência, né? Muito e aí, usar esse tipo de... muito boa pergunta. O cânhamo, que é o hemp, ou que não tem THC, não causa dependência. Aliás, você pode tomar 2, 3 frascos, que uma coisa que vai acontecer é você dormir pra caramba. Você vai dormir muito. Mas você vai ficar relaxado e tal, mas o que não tem THC não causa dependência psicotrópica, nem física, nem psicológica. Não causa. O com THC acima de 1% pode causar dependência química, psicológica e dar efeitos psicotrópicos graves. Então, isso precisa ser conduzido por um médico. Precisa ser acompanhado por um médico. Existem vários pacientes, Carlos, que tomam óleos com THC. Tá? Por exemplo, pacientes que têm dor crônica refratária. O que significa isso? É uma dor que não passa com nenhum remédio, já tentou de tudo. Ele acaba tendo que tomar óleo. Ele tenta primeiro o óleo sem THC, aí não tem melhora, não consegue sair das drogas que ele está tomando habituais, que essas drogas que ele compra em farmácia, então a gente tem que introduzir com um pouquinho de THC. Tá? Principalmente em dor oncológica, viu? Em dor oncológica é muito difícil isso, principalmente paciente terminal, é delicado. Então a gente usa isso. E aí, então vamos falar dessa questão das doenças que são aí comprovadas que tem uma melhora, né, muito boa com o THC. Como?
CBD. Com CBD, vamos falar canabidiol. A gente fala hoje medicina com canabinoides, porque os canabinoides, você tem ideia de quantos canabinoides existem dentro de um óleozinho? Se Então, ele for o full spectrum, né? Que é aquele ah, óleo completo, super extra virgem, que você espremeu a planta, saiu o óleo completo. Ele tem mais de 120 componentes canabinoides. E deve é ter muito. mais de e tem mais os terpenos, que dão o cheiro e o sabor, tem os levolenos, tem a composição é gigante. Tá? Então, o que, que a gente comprovadamente sabe que são óleos de boa qualidade? São os óleos que, quando você compra, ele tem na caixinha um QR Code, que você, Aham. quando coloca a sua câmera lá, ele vê em toda a análise bioquímica daquele óleo. Viu? Isso chama COP. Isso aqui é muito dos óleos de alta qualidade nos Estados Unidos, na Colômbia, no Canadá, eles já vêm com QR Code para que você possa ver o que você está comprando. Até antes de comprar, na verdade, né? É lógico, tem que saber, porque isso, como é um fitoterápico, na verdade, varia de acordo com o lote, de acordo com a planta, de acordo com se choveu ou não choveu, o solo. Então, tudo tem muitas variações. Bom, falando das doenças em si. Bom, primeiro é importante a gente falar que dentro do nosso corpo nós temos receptores canabinoides. Nós temos receptores endógenos que só são estimulados pelos canabinoides. Eu Uhum. só consigo estimular esses receptores se eu tiver algum canabinoide. E o homem, quer dizer, o ser humano, ele produz canabinoide endógeno? Não. Produz. Produz? Nós produzimos pelo menos 2 canabinoides endógenos, Que viu? Anandamida, que é um dos canabinoides endógenos que a gente produz, ela vai preencher os nossos receptores canabinoides, mas a quantidade é muito pequena, que não é suficiente para estimular todos os receptores. Nós temos receptores CB1 e CB2, que são os mais importantes, né? Que é o receptor tipo 1 e tipo 2, que a gente chama, né? E a gente tem praticamente todos os órgãos do corpo, tá? Então, nós temos hoje, comprovadamente, em quais patologias? O uso dos canabinoides. Primeiro, epilepsia infantil ou doenças que gerem números exagerados de convulsões em crianças. Esse é o maior e mais eficiente uso, comprovado uso da medicina com canabinoides. Tá? As outras situações são situações que já têm evidência na literatura, já tem comprovado, nós temos hoje praticamente 5 ou 6 mil artigos comprovando algumas desses, né? Mas a gente tem em dor crônica refratária, nós temos em melhora parcial dos sintomas de Parkinson, melhora parcial, isso eu estou falando tudo não como monoterapia. O que é monoterapia? Só usar o canabinoide. Não. O canabinoide sempre é utilizado em conjunto com outros remédios. À medida que a gente vai melhorando dos sintomas, nós vamos abstraindo as drogas e os remédios de farmácia e aumentando a dose do canabidiol, até a gente chegar num nível que, assim, ele está, eu consegui, está ótimo. Aqui a Aline está perguntando do autismo. Aline, autismo em crianças ainda a evidência não é muito forte, viu? A gente tem visto melhora da agressividade em pacientes adolescentes e adultos, tá? Mas em crianças ainda não está muito evidente a eficiência dos canabinoides para controle da agressividade, tá? Então, voltando. Outras patologias que a gente vê. Para sono. Olha, a melhor coisa do mundo. Quem mistura medicamento de sono com canabinoide acaba dormindo demais. Aí ele vai tirando a medicação do sono, que são remédios que a gente compra em farmácia, e mantendo só o canabinoide. E é muito legal porque é o primeiro efeito. Ai, que bacana. Porque uma das coisas que mais se fala hoje em dia, assim, que eu particularmente é uma coisa que eu quero, assim, tentar reduzir ao máximo, é o uso dessas medicações, né? Que as pessoas Pois ficam é. Ô, dependentes. Carla, tem uma coisa muito legal que a gente fala bastante, não teste, isso foi um experimento clínico em veteranos de guerra nos Estados Unidos, e eles falaram uma coisa muito legal, falaram assim, sabe,
a gente, além de dormir melhor, nós não temos mais pesadelo. Ai, que E a bacana. gente ouve isso também dos pacientes com câncer, que tem os pacientes oncológicos que têm dor crônica, sabe? É muito difícil você dormir com dor, né? Então, Sim. muitos dos pacientes falam o seguinte: nossa, é uma coisa que eu não fazia há muito tempo, dormir sem ter pesadelo, né? Muito legal isso. E hoje em dia a gente tem tanto estímulo externo, né? O sono está tão prejudicado, e às vezes a É, gente acaba correndo esses medicamentos sintéticos aí, né? Que ao Léo, é, né? De repente pode ter um tratamento muito mais prático, né? E aí, como que verdade. funciona? Por exemplo, eu, Carla, tenho insônia. Como que funciona para eu comprar? Eu vou consultar com o Bom, médico? isso aqui hoje só pode ser comprado através de uma receita médica. Como funciona? Você passa numa consulta, o médico vê a possibilidade do tratamento do uso do canabidiol para você, ele faz uma prescrição. Essa prescrição agora é uma folha simples. Essa prescrição é fotografada juntamente com o seu RG, você Uhum. faz o cadastro na Anvisa, solicita a possibilidade de importação, em 7 dias você já pode comprar o seu remédio. Que Normalmente bacana. demora de 3 a 4 dias para ter autorização de importação pela Anvisa, aquele gov.br, né? E mais 3 dias para você comprar o seu remédio. 2 dias, 2 a 3 dias já chega na tua casa. Ele vem direto do país de origem, tá? Ele vem dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou da Colômbia. Lembrando que hoje em dia não é possível fazer estoque no Brasil, ainda é ilegal. Por isso, o que a gente encontra em farmácias, os canabidióis que são encontrados em farmácia, hoje são canabidióis sintéticos, não são Entendi. os fitoterápicos. São canabidióis que foram feitos numa empresa de remédio, tá? E esses remédios, eles custam de 6 a 10 vezes mais do que os fitoterápicos. E tem outra Pois é, coisa, eles têm 6 a 10 vezes menos potência que os fitoterápicos. Portanto, os fitoterápicos, além de ser mais baratos, eles são mais eficientes. mais natural, né? E mais natural. Você está tomando um óleo que saiu da planta, fez a renderização, tirou a cerinha e você está comprando exatamente aquilo que é o chamado óleo full spectrum, que tem todos os componentes dentro dele e até 0,2% de THC, no caso da hemp, né? E para o tratamento de Alzheimer, tem alguma coisa? Você acha Sim, ele tem mostrado um controle dos sintomas iniciais do Alzheimer, com melhora da memória. Ele tem um componente neuroprotetor bastante importante, os canabinoides. Quando eu estou falando canabinoide, aqui eu estou falando de canabinoide de alto padrão, tá? Não vamos falar de canabinoides de óleos que sejam diluídos e de má qualidade. Então, quando eu falo, eu procuro sempre mencionar os canabinoides de alto grau e de alto padrão. Tá? Então, esses canabinoides têm um efeito neuroprotetor bastante eficiente e mostra uma melhora em graus precoces e moderados de Alzheimer, conseguindo fazer até uma reversão parcial, pequena, dos sintomas de evoluídos. Tá? Tá. Um dia a gente conversando, você falou que também tem para obesidade, no tratamento de obesidade. É verdade, existe um controle da saciedade e as doses são um pouquinho maiores, né? Mas tem um controle bastante importante da saciedade. Assim como, dependendo da dose que você usar, com THC vai fazer o efeito inverso, vai te dar Sim, bastante fome. é o que a gente, assim, né? Que todo mundo fala que fuma maconha fica com fome. Por isso que Exatamente, exatamente isso. É. ó, a Bruna, que a avó dela iniciou um tratamento hoje com CBD de 2.500 miligramas para Parkinson e Alzheimer. Ótimo, e provavelmente é um CBD broad spectrum ou full spectrum, 2.400 miligramas. Dependendo da marca que for, ela vai usar umas doses bem baixas, até 20, 18 a 20 miligramas por dia, tem um controle bastante eficiente, viu, Bruna? E agora, lembre o seguinte, para iniciar o processo de estímulo do nosso sistema endocannabinoide, nós precisamos de 5 a 7 dias. Não é imediato o efeito.
para que você imagine que o nosso sistema endocannabinoide é um monte de copinho, assim, sabe aqueles copinhos de shot, de pinga? Imagina que a gente tem um monte deles dentro da gente, tá? E esse é o nosso sistema endocannabinoide. A gente precisa estar com eles todos cheios para que esse sistema seja estimulado. Entendeu? Então não pensem que vocês de uma hora para outra vão começar a tomar, vou começar a sentir efeito. Não. Ele demora de 5 a 7 dias, com exceção do sono. O sono é imediato. Outra coisa que é imediato, síndromes epiléticas infantis. Você usou, na hora para. É muito legal. E essas doenças modernas, né, que a gente está sofrendo tanto com elas, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, já Pois existe esse é. tipo? Eu nem queria chegar lá porque a gente também vai ter que misturar com Covid, né? Eu hoje tive o teste positivo. Meu teste positivo, apesar de estar vacinado, viu? Gente, mas como tá indo? Pois é, hoje. Mas eu tô aqui, tô em casa, tô numa boa, tá? Não tenho sintoma ainda, não sei, nariz um pouquinho entupido. Bom, mas tá tranquilo. Então, veja. Ansiedade tem sido tratado com excelência nos resultados. A gente tem um protocolo de estudo de ansiedade. A gente também tem um protocolo de estudo de ansiedade em pacientes com câncer. Tá? Esses pacientes têm uma melhora bastante importante, inclusive do sono. Porque é muito difícil você saber que você tem uma doença, Carla, e que ela é controlável, mas não é tratável. Entende o que eu quero dizer? Você fala, puxa, eu vou ter que evoluir, vou ter que ficar essa doença até o fim, entendeu? Então, por isso, a gente acaba usando o canabidiol e os canabinoides com efeito antidepressivo muito evidente. Lembrando que não é uso monoterápico, quer dizer, eu não posso usar só o canabinoide para isso. Mas eu diminuo muito a quantidade de remédios que são antidepressivos quando eu uso canabinoide. Em até 80% eu tomo 3, 4 comprimidos de um produto X que eu compro na farmácia. Eu consigo, com o uso dos canabinoides, diminuir para 1 comprimido ao invés de 4. Entendeu? E também a gente tem visto um resultado eficiente, mas ainda não posso dar muitos detalhes, em pacientes pós-síndrome Covid. Entendi. Ah, que bacana. Inflamatórias, tá? Inflamatórias. Lembrando que o canabidiol é um excelente anti-inflamatório. Bacana. E assim, quais são, doutor Romeu, as perspectivas para o uso dele aqui no Brasil? São boas? Estão melhorando? Muito bom. Essa pergunta é excelente. Bom, como todo mundo, Carla, todo país que começou a usar o canabidiol de forma medicinal evoluiu para a forma recreativa. Eu não tenho dúvida que nos próximos anos o Brasil, talvez não nesse governo nem no próximo, tá? Mas com certeza o Brasil vai ser um país que vai estar liberado o uso recreativo, tá? Mas o que é mais importante hoje, cara, é a gente focar no tratamento dos pacientes que têm evidência de melhora dos sintomas com o uso dos canabinoides. Isso já existe, isso já é uma realidade. É importante nós divulgarmos isso para que todos fiquem cientes de quando você visitar um médico, falar, doutor, eu vou, como hoje a gente pede dipirona, pede isso, lembrar que o canabinoide não é uma droga, é que nem opioide. O opioide é derivado do quê? Não é do ópio. Se você comprar ópio, você está comprando uma droga. Se você está comprando canabinoide, você está comprando uma medicação fitoterápica. Você não está comprando cannabis. Entendeu? Nós estamos todos. A gente tem que colocar isso na cabeça. Tá? E as perspectivas são muito boas. A gente tem tido bastante apoio do Ministério da Saúde, atual e anterior, né? Desde do Mandetta. Tivemos apoio do governo federal, tivemos apoio da Anvisa. Foram muito ligeiros. Eu só tenho a parabenizar essa equipe, viu? Porque foram eu ainda eu ponho algum stopzinho na relação plantada, da plantação. Porque plantação, Carla, é assim, é você pegar uma semente e colocar na terra. O que ela vai gerar? Eu não sei. Porque a semente, Carla, eu só fico sabendo a origem se eu conheço a planta mãe. Se a planta mãe tem THC, eu sei que a sementezinha tem THC. Mas se eu examinar a semente, ela não tem THC, mesmo que ela venha produzir a planta com THC. Nenhuma semente de hemp, ou de cânhamo, ou de cannabis, ele tem quantidades ínfimas de THC. E você não vai saber o que vai gerar.
entendeu? Então, hoje eu sou um pouco cauteloso em dizer que eu gostaria de ver o Brasil com plantação. Eu sei que isso vai acontecer, mas eu gostaria que a regulamentação fosse muito bem estabelecida, que os controles fossem bem estabelecidos, porque senão a gente vai gerar uma guerra. Quem vai Sim. roubar primeiro o óleo do outro? Como a gente vê hoje em dia. Vai ser você tem um estoque, vou lá, vai virar um crime organizado para roubo de cargas, né? Não é legal isso. A gente já viu isso nos Estados Unidos, viu isso no Canadá, e a gente aprendeu muito com o histórico desses dois países, né? Então vai ser diferente aqui, né? Tomara que seja, né? A gente vai ter. Mas a gente vai evoluir para uso, além do medicinal, recreacional, não tenha dúvida disso. Tá? Que bom. Doutor Romeu, eu só tenho a agradecer, principalmente agora que eu fiquei sabendo que você está com Covid, que você podia ter... Imagina, é um prazer. Espero de coração aqui que os sintomas sejam os menores possíveis, que seja Obrigado. rápido também. E Obrigado, sempre Karina. esclarecer sobre esse assunto pra gente. E quero que você deixe aí um canal aqui para as meninas. Bom, eu quero primeiro agradecer você, cara, você é brilhante. Todo dia que a gente vê você pela manhã, você enche a gente de energia, Carla. Não só as pessoas que te seguem, qualquer pessoa que passa pelas suas histórias, a primeira coisa que vê se enche de energia e dá muito bem-estar. Continue assim, eu acho que as pessoas precisam ter você no Instagram delas, aliás, elas precisam ter você em São Paulo, clinicando, viu? Carla, é uma dica. E aqui, em breve, tá? E outra coisa que é importante que eu quero deixar para vocês é o seguinte. A gente vai depois mandar para você um projeto que a gente está fazendo, muito legal. A gente percebeu que muitos pacientes, mesmo pacientes de associações, ou pacientes falam assim, puxa, mas esse preço desse óleo é muito caro. Eu conheço um óleo que é mais barato, etc. Só ter uma ideia, tá? Os óleos sintéticos na farmácia, cara, eles custam mais de R$ 2.300. Não tem nenhum que custe menos de R$ 2.300, tá? Eles duram mais ou menos 15 a 18 dias de tratamento. Então você calcula que você vai ter mais de R$ 140 por dia de tratamento para tomar as gotinhas. Os óleos não sintéticos ou então fitoterápicos, eles são de 6 a 10 vezes mais baratos e 6 a 10 vezes mais potentes. Olha isso. Então, e a gente conseguiu uma coisa muito legal em parceria com uma empresa brasileira, que foi o projeto 5Y5K. O que é isso? É um projeto desenvolvido por uma empresa brasileira que tem importação dos melhores óleos americanos. Tá? O que é o 5Y5K? Ela vai vender para 5.000 pacientes por 5 anos os óleos dela, que são os melhores, é o top second, top first nos Estados Unidos, pelo mesmo preço das associações aqui no Brasil. Dos óleos das associações, pagando apenas o frete saindo de São Paulo, sem o frete internacional. Então, isso é um ganho gigantesco. Para você ter uma ideia, hoje um óleo para tratamento de 15 dias, nessa empresa, vai custar perto de R$ 145. Olha aí, Bruna. A Bruna Andrade falou que a avó dela começou hoje o tratamento aí. Aí como que você... eu vou mandar depois o seu link, você pode colocar na bio. Ele vai mandar o link, eu boto na bio para vocês, eu vou deixar na live explicando tudo. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida, etc., sobre qualidade de óleos, etc., tem um site bastante legal no Brasil que se chama listaverde.us. Apesar de ser US, ele é todo em português, tá? Mas tem também o listaverde.com.br, que é a representação dele no Brasil. Tá? Com ele, vocês conseguem ir lá e saber se o seu óleo tem qualidade, qual que é a melhor comparação. Como é que eu comparo óleos? Uma tem 2.400, outra tem 1.600. Um custa 500, outro custa R$ 2.000. Aí você precisa ver quanto tem cada gota de óleo, se você está pagando por um óleo full spectrum, ou se está pagando por um óleo broad spectrum, um óleo super diluído. Tá? Então tem tudo isso lá, listaverde.com.br ou listaverde.us. Outra coisa legal, Carla, que vale a pena comentar é a seguinte: como é que eu vejo, como é que o meu médico não sabe fazer isso, como é que ele faz isso? Existem inúmeros cursos na internet, oficiais, tá?
que fazem o treinamento dos médicos, ou se se o médico não se sente confortável para prescrever, existem sites que você consegue fazer uma consulta online com médicos prescritores que entendam, não é só prescrever, gente. Isso é importante. Você tem que entender a patologia do teu paciente que está prescrevendo e até muitas vezes conversar com o médico que é o responsável pelo caso do seu paciente. Então não é simplesmente escrever, vou te dar. Não é assim, tá? Então tem muitos sites sérios que fazem isso. Eu gosto bastante da Biocase, Biocase Brasil, que é super correta. Assim, é igual tem essa listagem dos cirurgiões plásticos, né? Que são... Isso. A gente não tem uma associação, mas a gente tem quem conduz... Tem a associação dos estudos canabinoides no Brasil, eu faço parte também da Sociedade Inglesa de Medicina com Canabinoides. Então, ambas você pode fazer parte, mas elas não tem uma empresa inscrita. Tem aqui a ABICAN, que é uma associação brasileira de indústria de cannabis. Existem inúmeras empresas lá dentro, tá? Mas ela não classifica óleo, ela classifica a empresa, é negócio. Então, eu não tenho nada que eu possa falar, puxa, aquela empresa é ruim, aquela empresa é boa. Não. Vai depender da qualidade do óleo, se ela tem tudo registrado no Brasil. Se eu consigo verificar se o óleo dela tem ou não tem rastreabilidade, da onde veio, qual a formatação do óleo e o principal preço para os pacientes com eficiência. Não adianta nada tomar 1 litro de óleo e não ter efeito. Está muito diluído, né, no caso, né? É. Então, olha só, a gente vai deixar o link para as pessoas se inscreverem, procurarem um médico e conseguirem ter acesso a um medicamento fitoterápico. Tudo para vocês aí na bio. E aí eu vou dar live também. Vou deixar os Instagrams do Lista Verde e o site do Lista Verde para todo mundo tirar as dúvidas que queira e que vocês também o Dr. Romeu aí para ele tirar. Obrigado. Tô vendo aí o pessoal lá do Sírio, a Gabriela, a Gabi, um beijão, obrigado por estar aí com a gente, a Sandrinha também, trabalha comigo com fisioterapeuta. Beijão para vocês. E em breve eu tô aí em São Paulo pra gente tomar o resveratrol. Ótimo, vamos lá. Vou estar te esperando, Carla. Então tá bom. Muito obrigada, doutor Romeu. Imagina, um prazer enorme. Um beijão. Tá bem. Valeu, beijo. Tchau, tchau.